De Ner vem Abner. Você tem o chefe dos exércitos de Saul, tá ok? Parente próximo dele, né? Seu primo. Você tem aí Abner. Modelo da realeza de Saul, a gente já viu um chefe militar com poucos recursos, com certas dificuldades, mas que conseguiu ser bem sucedido durante um período. Suas características: Saul era um péssimo personagem com uma linda aparência. Apesar disso, se revela bastante modesto e generoso. Estava pronto a confessar suas falhas, sempre muito corajoso. Contudo, isso havia dentro dele uma instabilidade emocional que foi a causa de sua própria ruína. Então, seu caráter era muito volúvel. Isso aí fica muito claro, né? A gente vê em algumas situações que vão acontecer quando os ciúmes de Saul o levam numa empreitada muito absurda, muito exagerada, né? Muito obstinada contra Davi. Isso abre caminho também para possessões demoníacas. Então, Saul, devido a esta fraqueza, né, de caráter dele, a este egocentrismo dele, a essa questão da valorização de sua própria imagem, né, a busca, né, pela centralidade de sua imagem junto ao povo, sempre lutando por isso. Ele abre caminho também para possessões demoníacas, né, que se manifestam quando você vê a situação em que Davi começa a aparecer no contexto, né, como aquele que, ao tocar sua harpa, aqueles espíritos malignos o deixavam e ele era tranquilizado. Mas quando ele começa a ver que o povo começa a perceber Davi como alguém importante na sua corte, aí ele volta-se com todo ódio contra o próprio Davi. O que vai causar com que ele seja exposto em situações humilhantes, como quando ele entra na caverna, né, para aliviar seu corpo, né, digamos assim, né, eufemisticamente, e aí Davi corta a orla de seu manto, ou na situação em que ele estava dormindo, e Davi sorrateiramente consegue chegar até sua cabeceira e pegar o seu cântaro. E aí apresenta lá que ele esteve à cabeceira do rei e Abner não o protegeu, humilhando seu chefe de guarda pessoal, sua guarda pessoal e a ele mesmo, né? E aí diante dessas situações, Saul de fato percebe, né, a loucura de sua perseguição contra Davi, tenta uma reconciliação, mas Davi sabe que não pode confiar em Saul, mesmo não levantando a mão contra Saul. E quando Saul e Jonatas enfim caem na batalha, Saul acaba se suicidando, Jonatas é morto. Ele faz todo o esforço para que seus corpos sejam resgatados do lugar onde estavam expostos à humilhação e eles sejam enterrados com todas as honras. Inclusive Davi compõe um salmo, né, para Saul, acerca de Saul e Jonatas, né? Jonatas, que era amigo pessoal de Davi. A extensão do reinado de Saul estendeu-se por 40 anos, tá ok? Então, a extensão do seu reinado. Extensão territorial a gente viu, tá até sendo mencionado aqui, ó. Saul estendia-se do vale médio do rio Jordão, abarcando Gileade, montanha de Efraim, tribo de Benjamim, centrada na região de Gibeá, a capital de Saul, de onde Saul expulsou os filisteus e aí estabeleceu sua capital. O modelo de realeza de Saul é sobretudo chefe militar do estilo mesopotâmico. Organiza um exército profissional permanente com uma guarda pessoal, seu chefe Abner, tá ok? Suas características, Saul, isso aqui eu já vi, acerca de suas falhas de caráter, né? Defeitos. A reprovação de Saul, então quando ele começa numa linha de desobediência direta às ordens de Deus. Então você tem aqui algumas situações descritas na página 18. Vamos lá. É de se admitir que o reinado de Saul desde o início sofreu contínuas pressões internas, devido provavelmente ao atrito entre os partidários do novo sistema e os remanescentes do sistema tribal. Mas, contudo, ele começou bem sua administração, conforme já vimos. Logo de início, ele derrotou os amonitas numa batalha em que o exército de Israel não era favorito. E logo após isso, em 2 batalhas com algumas baixas, ele derrotou o exército dos filisteus. Mas na véspera de ter o reino confirmado, ele cometeu seu primeiro erro, usurpando as funções sacerdotais, como eu falei. Saul se atrasou para um sacrifício e ele mostrou desespero pelo fato do povo estar se dispersando, e ele vai lá e comete esse primeiro grave erro. Ele vai lá e realiza o sacrifício, que não era de sua alçada, né? Outro aspecto bastante negativo, que foi quando passou
quando pesou, outro aspecto bastante negativo, que muito pesou na rejeição de Saul, foi o fato de ele ter desobedecido às ordens de Samuel. Isso foi a gota d'água, fazendo com que Deus buscasse um outro homem para lhe substituir. E esse homem ainda era muito jovem, foi Davi, filho de Jessé. Em face de todas essas adversidades, parece que Samuel ainda tinha esperança na recuperação de Saul, mas Deus o rejeitou completamente. Daí para frente, toda a vida de Saul foi levada a trancos e barrancos. Então você tem essas situações que marcam bem a queda, né, de Saul, a desobediência com relação à situação na qual ele oferece sacrifício, sendo que não é de sua alçada, e a desobediência também na ordem para a eliminação, a guerra, né, contra os amalequitas. Ele, além de trazer o gado, que era para ter sido destruído, porque foi votado como anátema, ele ainda traz Agag, né? Então ele traz Agag, e esse futuramente tornar-se-á uma pedra de sapato na vida dos israelitas. Haverá lá na frente um descendente distante dele que ainda continuará a causar muitos males para Israel. O fim do reinado de Saul e sua morte suicida. Saul passou a maior parte de seu reinado combatendo os filisteus e perseguindo Davi. A duração de seu reinado é desconhecida. Também marcar a data em que ele reinou é muito difícil. Alguns pensam que foi por volta de 1100 a.C. Seu fim foi trágico, vítima de suicídio numa batalha cruenta contra os filisteus. Está em 1 de Samuel 31:4. Nessa mesma batalha morreu também seus 3 filhos e um grande contingente de soldados de seu exército. 1 de Samuel 31. A situação em que ele deixou a nação de Israel foi possivelmente pior que a que ele encontrou. É sempre assim que termina os dias de um homem que vive divorciado de Deus. A ascensão de Esbocete e seu fracasso como rei dinástico, tá? E a morte de Esbocete e a vingança de Davi. Então você tem essas situações aqui. A derrota de Saul, né? A sua degradação moral, a sua perseguição insana a Davi, né? Motivação de ciúmes, as guerras constantes contra os filisteus, e quando enfim ele se vê no campo de batalha vulnerável, vendo que os filisteus iam alcançar, ele primeiro pede ao seu pajem de armas que o mate, ele não tem coragem, ele vai lá e se joga em cima de sua própria espada. E ainda tem um esperto que vai tentar se beneficiar dessa notícia, levando a Davi essa notícia como se ela fosse alardeando, como se fosse lá uma notícia, né, de regozijo para Davi, pensando que ia se beneficiar com isso. E Davi mata ainda esse mensageiro, né? Então tem a situação em que, infelizmente, Saul acaba sua carreira dessa forma, dessa maneira, como um suicida. Jonatas é morto com honras, né, de soldado no campo de batalha, e seus corpos depois são expostos como forma de humilhação, mas serão resgatados e serão enterrados, tá ok? Aí a situação de Esbocete eu já até descrevi, chamado também de Etbaal, um dos filhos de Saul, né? Então tendo Jonatas morrido, alguns de seus filhos morridos junto na batalha, Abner tenta essa situação, essa jogada política de favorecer Esbocete, mas o próprio povo não coaduna, né? O próprio povo não apoia essa tentativa. Então o povo não recebe ele, mesmo Abner tentando forçar a situação. O povo não vê nele um representante, não vê nele um líder, nem um chefe militar, nem um líder político, não vê uma representatividade. Então Abner, mesmo tentando, né, para seu próprio bem, colocar este homem como sucessor, como linha dinástica de Saul, isso fracassa, né? E aí Davi é que vai de fato vai ser reconhecido até pelas tribos do norte de Israel, reconhecido como líder sobre toda a nação, né, como rei sobre toda a nação. Na página 18 diz, quem estava mesmo com o poder era Abner, capitão do exército de Israel, que escapara do massacre dos filisteus que causou a ruína de Saul. Esse mesmo Abner, certo dia, teve um relacionamento amoroso com uma das concubinas do falecido rei Saul. Esbocete não gostou dessa atitude e o repreendeu duramente, mas ele respondeu a Esbocete com mais autoridade ainda. Ele ameaçou transferir o reino de Israel para Davi. Mas o pior é que isso não ficou somente em ameaças,
porque ele concretizou o que disse. Nessa mesma ocasião, Davi também foi ungido rei de Judá em Hebrom. Então tem essa situação ambígua, né, de Abner tentando favorecer a linha dinástica com Isbosete, e Davi sendo reconhecido mesmo pelos representantes tribais de Judá como seu rei. Então, independentemente do que fará as tribos do norte, Judá reconhece seu rei. Seu rei é Davi. Então, Davi é consagrado rei pela tribo de Judá no sul, né? No sul, ao território sul de Israel, em Judá. Morte de Isbosete. Isbosete não era um herói militar como seu pai, e muito menos como foi Davi. Foi eleito rei pelo seu capitão, Abner, e por alguns fiéis da casa de Saul. Mas sua ascensão ao trono não teve legitimidade popular, como eu falei. O povo não estava acostumado com a sucessão dinástica e muitos nem queriam isso. O que o povo queria era um homem carismático, um homem que atraísse sua atenção, que exercesse esse magnetismo sobre ele, no qual eles confiassem como chefe militar, como administrador, né, que eles apoiassem. Né? Então não era apenas empurrar a goela abaixo alguém só porque é filho do rei, mas sim que o povo reconhecesse o tal, né, que ele exercesse essa capacidade de comando, né, essa capacidade de liderança, né, sobre eles. Com a execução dos dois assassinos, deixa eu pular aqui, mas Isbosete não tinha punho para tal desafio, sua carreira só durou 2 anos. Ele foi assassinado por 2 de seus oficiais em sua própria casa. Após o crime, os assassinos foram a Davi, que já era rei em Hebrom, levar a notícia, esperando receber com isso uma grande recompensa. Mas a recompensa que eles receberam de Davi foi a morte. Com a execução dos 2 assassinos, além de se fazer justiça, Davi livrou-se também da suspeita de cumplicidade, tendo em vista que isso muito lhe favorecia, conforme os próprios criminosos pensavam. Isso levou o povo a crer mais ainda nele. Os assassinos de Isbosete eram 2 irmãos chamados Recabe e Baaná, que além de cometer um ato criminoso, disseram que o que fizeram foi por determinação divina. Ainda jogaram nessa para Davi, mas ele não engoliu. De fato, ele era um homem segundo o coração de Deus e não pretendia chegar ao poder por meio desse tipo de conspirações. Então você vê claramente a diferença, né, de comportamento, a diferença aí de ministério. Então você vê a situação da monarquia de Saul, tá certo? As dificuldades, a ascensão e a queda. Infelizmente a queda foi bastante desonrada, né? Foi uma situação muito vergonhosa, mas é de se louvar alguns aspectos aí da monarquia de Saul. O final dela, a tentativa da linha dinástica com Isbosete, o fracasso disso, e Abner então vai, primeiro teve alguns escaramuças aí com o próprio Isbosete, mas depois vai ser integrado à guarda, né, o exército pessoal de Davi. A ascensão de Davi agora. Dados pessoais. Davi pertencia à tribo de Judá. Primeiro deixa eu mudar aqui o quadro em tela, temos a genealogia de Saul e agora a genealogia de Davi. Então, a genealogia de Davi, que aliás é muito bonito porque vai entrar naquela linha genealógica do próprio Senhor Jesus Cristo. Então, como você vê no Evangelho, você encontra a ligação, tá certo, entre a genealogia de Cristo vindo até a genealogia de Davi e no caso de Lucas retornando, né, até o começo aí de toda a humanidade com Adão, né? Mas passando aqui pelo tronco genealógico de Davi, você tem Boaz e Ruth, né? Conforme você vê na Sagrada Escritura, a narrativa acerca de Ruth, quando ela volta, né, da terra dos Moabitas, junto com a sua sogra, né? E aí ela casa-se então com Boaz. Boaz é o resgatador, né? Então ele casa-se com Ruth. Deles virá então Obed, e de Obed Jessé. E de Jessé virá então Eliabe, Abinadab, Samá, Netanael, Radai, Ozem, Davi. Então Davi, aí dentro dos filhos, né, que nasceram, Davi, posterior a Davi, Zeruia e Abigail. Tá, ok? Então você tem aí essa linha genealógica na qual está incluído o rei Davi. Davi pertencia à tribo de Judá, era bisneto de Ruth, uma moabita, e Boaz.
De acordo com 1 Samuel 16:11, ele era filho mais novo de Jessé. Sua atividade na família era de cuidar do rebanho, pois era pastor. Foi nessa atividade que começou seus atos de bravura, quando ele matou um leão e um urso, agarrando-o pela barba. Ele era bastante modesto com respeito aos seus progenitores, insinuando que sua família não pertencia ao ciclo da nobreza, mas aprove Deus fazer dele o progenitor de uma linha de notáveis descendentes, da qual nasceu o Salvador do mundo, o Senhor Jesus, que está na mesma linha genealógica do rei Davi. E aí temos um quadro, tá certo? No qual a gente elenca alguns eventos importantes aí da vida de Davi, também colocados aí em relação aos textos os quais nos descrevem. Então, primeiro Davi, a sua linha genealógica, né, que já foi observada, a condição na qual ele estava, inclusive alguns tentam levantar algumas situações, né, em relação a Davi estar no campo, quando Samuel sai para ungir o rei, chega à casa de Jessé, encontra ali seus irmãos, mas é necessário entendermos muito acerca do contexto, principalmente no que diz respeito à diferença de Davi para com seus irmãos, a situação na qual seus irmãos estavam empenhados já no exército de Saul. Então, provavelmente, uma folga na qual eles voltaram para casa, né, para comer, dormir um pouco e depois se reapresentar lá. Então, não era estranho que seus irmãos estivessem na casa e Davi não estivesse, porque Davi não ia para a guerra nessa situação. Davi ficava em casa, ok? Era o mais novo. E quem era o mais novo da família geralmente cuidava, como o próprio irmão dele diz, dos poucos animais, né, que tinha no rebanho. Então Davi era o responsável por isso. E durante esse seu trabalho, ele já demonstrava atos de bravura, quando ele mesmo descreve esses atos para Saul, na situação em que ele se apresenta para combater Golias, né, o gigante que estava representando os filisteus. Que ele matou, agarrou um leão pela barba, que ele arrebatou uma ovelha da boca de um urso. Então, situações nas quais Davi já havia se empenhado, havia demonstrado qualidades pessoais, né, características pessoais de um bravo guerreiro, de alguém com estratégia, de alguém com inteligência, né, e alguém que servia a Deus. Então Davi, que já certamente já dedilhava sua harpa, cumpria seus salmos, tinha seu relacionamento com Deus, ok? E isso vai ser para ele uma porta de acesso para o palácio de Saul, porque Saul encontrará tranquilidade nessa atividade que Davi exerce de tocar a harpa, o seu comportamento, sua sisudez, sua seriedade, tá certo? Então Davi, mesmo deslocado dessa situação em relação aos seus irmãos, não tendo lugar no exército, e alguns pensam até que está desprezado no campo, na verdade está dentro do seu contexto. Ele é o mais novo, não vai para a guerra, então ele cuida, né, desses afazeres domésticos, né, essa questão de cuidar dos animais, né? Então, quem cuidava de ovelhas tinha que deslocar elas ao longo do dia, levar para pastar, depois levar para tomar água, depois recolher em algum lugar, né, para protegê-las de ataques de animais ferozes, estar constantemente em vigilância sobre elas, para que não fossem roubadas, para que não fossem devoradas. Então, isso está dentro do seu contexto, não é nada estranho, né? Não há estranheza no fato de Davi não estar presente na casa. Aí Samuel o surpreende com essa visita não avisada, né? Então eles foram surpreendidos por essa visita de Samuel, quando então Davi é chamado a comparecer e Davi ali é ungido, né? Consagrado como rei de Israel. A primeira das 3 unções, Davi será ungido por Samuel, será ungido pelos anciãos de Judá em Hebrom e será ungido pelos confederados, né, os anciãos das tribos do norte, que virão reconhecer Davi como rei sobre todo Israel. Então Davi, seu relacionamento com Saul, até já comecei a descrever, né? Então, primeiramente foi um relacionamento amistoso. Saul era beneficiado com essa atividade exercida por Davi. Quando tocava sua harpa, ele se tranquilizava, se acalmava. Isso era algo que era benéfico para ele. Mas posteriormente ele vai se enciumar com o fato de Davi conseguir uma atenção devido a todos os seus atos de bravura, né? Contra o gigante Golias, né? Nas guerras em que ele é investido, as situações em que ele traz lá os prepúcios num número muito maior do que Saul havia requerido, né?
Ele vai falar aqui, o certame de Davi com o gigante Golias. E é interessante dessa questão de Davi com Golias, é que fica muito claro, é muito representativo, a confiança de Davi no seu Deus. Tu vens a mim com espada e com lança, né, com escudo. Eu, porém, vou contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos. A indignação de Davi. Como pode ser incircunciso o filisteu? Olha a linguagem dele, incircunciso. A circuncisão era algo importante para ele. Era algo significativo para ele. Como pode esse incircunciso filisteu afrontar quem? O exército. O importante tanto não é o exército, mas o fato do exército ser o exército do Deus vivo. Exército do Deus vivo. Então, mesmo que Davi posteriormente vai cometer muitos erros, mas o relacionamento dele com Deus é muito especial. O relacionamento dele com Deus é uma marca, é algo muito diferencial entre ele e os demais. Todos os demais que virão, até Salomão, tá certo? Roboão, todos os demais que virão. O relacionamento de Deus de Davi para com Deus. Na situação, por exemplo, quando ele ainda estava naquelas situações, oferecendo serviço como forasteiro, quando a sua cidade é tomada de assalto, ele está numa campanha militar, quando ele volta, seus bens foram roubados, suas mulheres e filhos foram levados. E o povo, os seus homens, quase se revoltando já contra ele para matá-lo. E o que ele faz? Ele coloca sua estola, né, seu éfode, aliás, coloca seu éfode, e ele vai orar a Deus, buscar a orientação de Deus. Sendo que, para todas as pessoas, o óbvio seria, vamos pegar nossas almas e correr para ver o que a gente acha. Primeiro, Davi vai a Deus. Ele busca, devo ou não ir até o encontro deles. Deus o autoriza, ele vai. E não somente autoriza, Deus o guia. Tanto que ao caminho ele acha um homem que foi deixado quase morto. Ele dá água a ele, alimenta. E o homem dá pistas de onde estariam escondidos esses que haviam saqueado, né? Aí quando Davi entra em batalha com eles, resgata seus bens, traz de volta. Ainda tem uns que ficaram pelo caminho de exaustos, querem que deixe de fora da partida. Davi é justo, fala não, todos estão incluídos, todos estão juntos numa mesma iniciativa, numa mesma batalha, mesmo que esses não tinham força, mas nós conseguimos conquistar. Então são atos de bravura que marcam a vida de Davi, mas não só atos de bravura, que Saul também tinha atos de bravura, mas faltava o comprometimento com Deus, faltava a reverência a Deus, faltava a obediência a Deus, né, que Davi tinha. Então Davi, quando infelizmente falhou e desobedeceu a Deus, também foi duramente punido. Deus não passou um pano, passou a mão, Deus puniu gravemente. Mas Davi era um homem segundo o coração de Deus, e isso era de fato uma marca distintiva dele em relação a todos os demais reis de Israel. Isso era muito especial na vida de Davi. Em tela você tem 1 Samuel 16:11, Davi de Judá, filho de Jessé, bisneto de Ruth e Boaz, e ascendente de Cristo, segundo a carne. Muito bem. Já em 1 Samuel 16:17-23, Davi na corte de Saul, servindo a ele como arpista e tocando para tranquilizá-lo. A sua entrada no palácio de Saul, até por referência, né, de um de seus soldados, um homem, né, sisudo, temente a Deus, tá certo? Um homem que toca a harpa. Então Davi passa a frequentar a corte de Saul e tranquilizá-lo, né, com a sua arte. Só que posteriormente Saul volta-se contra ele devido aos ciúmes. Então Saul tenta acertá-lo com sua lança. Davi na situação de Golias, em que ele vai em nome do Senhor, e aí com a sua harpa e a funda. Então aqueles que lidam, né, com esse tipo de armamento, que tem habilidade, com treino, conseguem de fato acertar em lugares impensáveis. E Davi encontra então uma abertura na armadura do filisteu e consegue acertar uma pedra e mata o filisteu com a espada dele. É isso que é interessante. Com a pedra ele imobiliza. Então ele acertado com a pedra cai e fica desacordado. E Davi então vai com a espada do filisteu e o mata. Espada essa que será guardada e posteriormente, né, um sacerdote vai lhe entregar essa espada quando ele estiver fugitivo, a espada de Golias. A amizade de Saul com Jonatas, que também é algo muito especial. Primeiro livro de Samuel 17:8-11. Davi enfrenta o gigante, vence Golias, o filisteu, e ganha o prestígio da corte de Saul. Na corte de Saul, inclusive, casa-se com a filha de Saul,
tem Jonatas como um grande apoiador, né? O próprio filho do rei, reconhece em Davi. Jonatas olha para Davi e reconhece em Davi as qualidades de um rei, as qualidades de um líder. Então Jonatas